Olá, pessoal. Vamos dar início a mais um PETcast. É um oferecimento, Programa de Educação pelo Trabalho na Saúde, que é o PET. O nosso GT é o GT2, que faz parte da Gestão, Rede de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, com a coordenação da professora Renata Cardoso Rocha, com tutoria do professor José Pereira da Silva e preceptoria de Rosimere Torres Guimarães e Bianca Alves. Nós estamos representando o nosso grupo. Eu me chamo Rayana Cordeiro, sou aluna de Fisioterapia da UEPB. Eu me chamo Mariana, sou estudante de Psicologia da UEPB. E nós vamos falar hoje sobre a Pastoral da Pessoa Idosa. A Pastoral da Pessoa Idosa, ela faz parte da rede de proteção socioassistencial à pessoa idosa. Foi fundada em 5 de novembro de 2004 pela doutora Zilda Arnes. Então, a Pastoral da Pessoa Idosa, ela acompanha 170 mil pessoas idosas mensalmente, através de visitas domiciliares, de maneira sistematizada, por meio de 25 mil líderes voluntários em mais de 1.000 municípios em todo o Brasil. Então, é um trabalho realizado para promover a dignidade da pessoa idosa, de forma que ela tenha acesso aos seus direitos e seja valorizada. Então, são 15 anos atuando na área do envelhecimento, agregando esse conhecimento e compartilhando experiências. Então, vamos dar início, vamos apresentar a nossa convidada agora. Nós contamos hoje com a participação da Rosa Amélia Vitorino Guimarães. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco para falar sobre esse tema que muitos ainda não conhecem, mas que é um tema bastante rico e muito importante para a sociedade, né? Rosa Amélia, graduada pela UFPB e pós-graduada pela UEPB, exerceu o magistério da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, é natural da cidade de Boa Vista, no nosso Cariri paraibano, membro da Caritas Diocesana de Campina Grande e da Comissão Diocesana para as Pastorais Sociais. Também foi coordenadora diocesana da Pastoral da Pessoa Idosa por 2 mandatos, ou seja, 8 anos, ou seja, bastante experiência. E hoje ainda é líder e facilitadora da Pastoral da Pessoa Idosa. Seja bem-vinda. Nós também estamos aqui com a nossa preceptora, Rosimere. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Então, vamos começar com o seguinte questionamento, né? Sobre a Pastoral da Pessoa Idosa. Como é que ela surgiu? A gente sabe que ela surgiu através da doutora Zilda, né? Inicialmente foi através da Pastoral da Criança, pelo que eu pude perceber. Que depois os líderes eles começaram a questionar a doutora Zilda sobre como lidar com os idosos, como acolher, como ajudar os idosos. Então, ela se interessou por isso, viu que a causa era muito importante e começou a praticar esse serviço, esse acolhimento com os idosos. Gostaria de saber melhor como é que funciona isso, como é que acontece. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem. É uma honra poder contribuir um pouco com esse debate sobre o envelhecimento populacional e, sobretudo, sobre o serviço prestado pela Pastoral da Pessoa Idosa a uma população que só cresce no nosso país. Realmente, nós temos um histórico de como surgiu a pastoral e foi a partir da década de 70 que houve o crescimento, esse fenômeno do crescimento populacional no Brasil, a expectativa de vida aumentando. Então, a Pastoral da Criança fazia as visitas domiciliares para acompanhar o desenvolvimento das crianças e se deparava com uma quantidade de pessoas idosas, os avós, cuidando dessas crianças e que também solicitavam um acompanhamento. Então, a doutora Zilda Arnes, que era a coordenadora da Pastoral da Criança Nacional, ela elaborou, junto com sua equipe, um programa de bem com a vida para que a Pastoral da Criança acompanhasse essas pessoas idosas no momento oportuno das visitas para as crianças. Só que a população estava crescendo assustadoramente, a população idosa, e aí a Pastoral da Criança não dava conta, porque eram duas grandes missões. E então a Pastoral da Pessoa Idosa surgiu de uma necessidade. Então não se falava na temática do envelhecimento até então. E em 2003, como o Brasil, a CNBB, toda quaresma,
lidera uma campanha da fraternidade. Foi aqui a CNBB, a presidência, recebeu uma carta de São João Paulo II solicitando uma campanha da fraternidade com a temática do envelhecimento. Então, em 2003 houve essa campanha. E no ano seguinte, doutora Zilda, com sua equipe, encaminhou um relatório para todas as paróquias no Brasil, fazendo um levantamento, quais as paróquias que trabalhavam essa temática do envelhecimento, que estava surgindo muito grupos nos bairros, né? Associação de clube de mães, nas igrejas, grupos de pessoas idosas. Então, o resultado desse questionário apontou para o crescimento populacional dessa população idosa, né? Estou até sendo redundante, alarmante. Então, houve a necessidade de criar a pastoral. Então, é um organismo da CNBB, é tida como pastoral social, porque lida com as questões também dos direitos, da participação da pessoa idosa na sociedade, do seu protagonismo e a garantia desses direitos por meio do Estatuto da Pessoa Idosa, da Política Nacional do Idoso. Então, nós temos essa responsabilidade, essa missão, né, de resgatar a dignidade da pessoa idosa, fazer com que ela participe de forma ativa na comunidade, seja respeitada e tenha qualidade de vida. Porque envelhecer é um processo natural, mas não é envelhecer de qualquer jeito. Nós temos que envelhecer com qualidade de vida e com dignidade e garantia dos seus direitos. Com certeza. Vamos lá. Então, falando um pouco agora, né, sobre toda a história da pastoral da pessoa idosa, como é que a senhora entende sobre a importância desse acolhimento, desse serviço para o idoso? Eu entendo como de suma importância, porque ninguém nasce idoso, né? Nós temos uma trajetória de vida. Então, na verdade, quando as pessoas chegam à fase idosa, já contribuiu com sua família, já construiu sua família, já contribuiu no desenvolvimento do país. Então, tem um legado enorme de acúmulo de experiência, de sabedoria. E quando envelhece, ele tem o direito de usufruir de uma vida digna, junto com seus familiares e gozando dos serviços que a comunidade oferece. Então, são pessoas que nem sempre têm esse valor reconhecido. Quando chega na idade que precisa de estar usufruindo de todos esses direitos, nós nos deparamos com a violência contra a pessoa idosa, né, com maus tratos. Então, é por isso que a gente tem esse cuidado de coibir todo e qualquer tipo de violência à pessoa idosa na sociedade. Eu só queria fazer uma pergunta a ti, Rosa. Essas pessoas idosas que são acompanhadas pela PPI, elas são pessoas que já não estão mais inseridas no contexto social? Elas estão apenas dentro de casa? Ou como se dá essa escolha para que as líderes elas visitem essas pessoas? Primeiro, a escolha dos líderes. A escolha dos líderes são feitas a partir da comunidade, pessoas que se identificam com a causa da pessoa idosa, e elas passam por uma formação, porque não se faz uma visita de qualquer jeito. Nós acompanhamos de forma sistematizada, mensalmente, por indicadores que são apontados pelo Ministério da Saúde, por médico geriátrico. Então, temos todos um respaldo da área de saúde, que é o foco de vocês. Então, nós acompanhamos e coibimos, tentamos ajudar na questão educativa, a questão da queda, da incontinência urinária, da ingestão do líquido, da atividade física, da atividade social, como indivíduo que participa e é protagonista de sua própria história, da saúde bucal, da nutrição. Então, é uma série de indicadores que garantam a qualidade de vida da pessoa idosa. Então, o acompanhar, ele é feito de forma sistematizada por esses líderes. E aí, como isso é feito normalmente, todos os meses, de forma organizada, né? Então, nós temos também um retorno desse acompanhamento, que é a diminuição das quedas, a diminuição da internação nos hospitais, porque
nós sabemos, de acordo com o Ministério da Saúde, que uma das causas mais importantes de mortes da pessoa idosa é a queda. Depois de uma queda, vem uma série de complicações, que até então a pessoa idosa não tinha, como precisar de uma cadeira de rodas, precisar de um cuidador, precisar de fraldas. Então, tudo isso a gente tenta, sendo o apoio na rede, né? Não fazendo o papel da família, não fazendo o papel dos profissionais, mas sendo a ponte de fortalecimento desses serviços que a comunidade, de um modo geral, já tem, né? Já é garantido, mas é preciso que a gente esteja sempre reforçando. Sim, eu acredito que a pastoral da pessoa idosa, ela, claro, vai visualizar todos o grupo de idosos, mas especialmente aqueles que estão vulneráveis. Sim. Eu acho que eu não concluí a resposta que Rosemary me fez. Então, é evidente que toda pessoa idosa, ela tem o direito de ser visitado, né, de ser acolhido. Mas como a demanda é tão imensa, a pastoral da pessoa idosa orienta que se acompanhe aquelas pessoas idosas que estão mais vulnerabilizadas, que estão mais isoladas, que já não têm uma vida ativa na comunidade, que já não pode mais ir à missa, já não pode ir ao comércio, já não pode mais viajar, porque tem a pessoa idosa ativa, que é uma parcela da população privilegiada, que é turista, que vai para um grupo que tem sua autonomia, sua independência preservada e, sobretudo, sabe gerenciar tudo que lhe pertence. Mas tem pessoas idosas que já estão, digamos assim, vivendo de forma isolada. Então, já não tem... Tem a questão da solidão, da mobilidade mesmo, de não se poder locomover, de ser dependente. Então, a orientação que as líderes da pessoa idosa dê mais atenção a essas pessoas que precisam dessa visita. Inclusive, tem uns indicadores que norteiam nesse sentido da dependência e da autonomia também, não é, Rosa? Que eu queria saber só quais indicadores vocês têm na PPI que vocês acompanham com relação à autonomia da pessoa idosa. Sobretudo a atividade física, porque o corpo foi feito para movimentar-se. Então, se a pessoa fica inerte em frente a uma televisão o tempo inteiro, sem ter com quem dialogar, já excluído totalmente da sociedade, então a gente orienta que existem as academias populares, que existe um jardim perto de casa, uma praça, que possam se movimentar, que participe da comunidade. Se ainda não tem condições, a própria família pode levar. A gente motiva a participação, porque... É uma questão mais de prevenção, né? Prevenção, o fortalecimento da musculatura. Existe, todos os CRAs, eles têm um projeto de acompanhar grupos de pessoas idosas, e lá, digamos assim, é o canto ideal da pessoa idosa participar. Então, os CRAs têm esse papel de muita importância para que essas pessoas idosas não fiquem isolados, que é muito importante, porque o isolamento faz com que você fique desinformado, desmotivado, propenso a uma depressão e fica totalmente invisível à sociedade. Então, quanto mais participar, melhor. É importante também essa visita, porque ela... Tanto o visitador, o líder, que é chamado líder, né? Ele nota, ele observa como está a condição física daquela pessoa, como a condição realmente, digamos assim, de necessidades outras. E também orienta com relação a se ele se veste sozinho, se toma banho, né? Algo que faça com que ele tenha autonomia, ou se ele é dependente, mas que ele possa dar pelo menos uma opinião. Claro que são situações que aí o idoso ainda conversa, ainda interage. Existem situações que não acontecem dessa forma, né, Rosa? E aí o próprio líder ele também observa se tem escaras, né? Se digamos, ele está sendo, a pessoa idosa está sendo negligenciada
E isso faz com que a atuação do CRAS ou do CREAS mesmo possa servir para uma denúncia. Porque aí ele não faz isso diretamente, mas ele pode utilizar os canais 100, 123 para informar que existe essa violação de direito. Então, assim, isso é dignidade para a pessoa idosa. Esse serviço é muito interessante. Muito interessante. E necessário, né? Que a Eu pessoa acho idosa seja vista. Que acaba sendo uma avaliação, como é que a gente pode chamar, multidimensional do idoso. Que um olhar biopsicossocial, né? Isso. Seria a palavra. À medida que Rosemary ia falando, eu me recordei de um dos indicadores muito importantes, que é a vacinação. Então, nesse período, né, tão crítico que nós vivenciamos, que foi a pandemia, agora com o surto de gripe, né? Então, nós temos a vacinação anual da imunização contra a gripe, que ela é renovada todos os anos, com todas as suas complicações, e do próprio Covid. Então, essa visitação domiciliar faz com que também o líder leve informações sobre as campanhas, sobre que tipos de serviço a comunidade oferece. Muitas vezes, o cuidador, ele fica tão mergulhado naquela situação do cuidar, que não se dá conta do que está acontecendo, porque é algo muito complicado. O cuidar de uma pessoa idosa requer uma rotina, requer todo um cuidado especializado. E o líder lembrar das campanhas, das datas, do que os mecanismos sociais e de saúde oferecem. Então, por isso que nós somos essa ponte entre a pastoral e os serviços com a própria família, do informar, de ser essa ponte, esse elo de comunicação. Sim. Pelo que a gente está entendendo, o líder, ele tem muito essa função de suporte, né? De orientar, de ver como está se dando o processo de envelhecimento, né? Porque a gente entende que o processo de envelhecimento, ele se dá de forma diferente para cada idoso, né? Ele depende de um contexto. É claro que existe um processo fisiológico, sim, natural de envelhecimento, mas o meio, a gente sabe que influencia muito esse processo, né? Então, a gente entende que a função do líder é de dar esse suporte, de dar essas orientações, porque a gente sabe que o cuidador, né, desse idoso, a família, ela pode não estar tão informada. Então, o líder tem essa função não só de olhar para o idoso, mas de olhar para a família, de olhar como está sendo prestado esse cuidado. E a gente queria saber como é feita a escolha dos líderes comunitários para realizar essas visitas. Como é que quais são os critérios, como é feita essa escolha? Na Diocese de Campina Grande, nós somos 64 municípios. Mas a Pastoral da Pessoa Idosa, ela é muito nova ainda. Ela tem apenas 18 anos. Entrou na sua fase de maioridade agora. Então, é evidente pelo próprio processo, nem todas as paróquias têm Pastoral da Pessoa Idosa. Na época que eu estava como coordenadora diocesana, a atualização mais recente é que nós estamos em 28 paróquias. Então, ainda é muito pouco. Então, é preciso que o padre e as pessoas que participam da comunidade se sensibilizem da necessidade de implantar pastoral. Então, a diocese tem uma equipe que capacita. Então, se o padre ou alguma pessoa líder da comunidade perceber essa necessidade, então entre em diálogo com o padre, entre em diálogo com a equipe diocesana e é implantada a pastoral a partir de uma formação. Então, o convite é feito, o chamado é feito, e aquelas pessoas que se identificam com a causa, faz a inscrição e em seguida é feita a formação. Sim, então esse processo formativo é necessário, porque tem um conteúdo riquíssimo para ser estudado, ter tomado conhecimento, e tem a formação continuada. Não é só aquela formação que resolve tudo, tem a formação continuada. Então, toda essa questão que você levantou agora faz parte do currículo da formação. Envelhecer é um processo natural, mas não se envelhece de forma igual para todo mundo. Tem a questão hereditária, a questão orgânica, a questão de cultural.
né? Se você tem uma alimentação saudável, se você foi sempre uma pessoa ativa, se você se cuida, porque não é envelhecer assim repentinamente. Para você envelhecer com qualidade de vida, você tem que fazer uma poupança. Essa poupança desde o nascimento, desde a gravidez da mãe, uma alimentação saudável, ter toda essa consciência de que, por exemplo, ficar longe de drogas, de uma alimentação cheia de veneno, de coisas tóxicas na vida. Você, se fizer, digamos assim, isso fazendo parte de sua vida a vida toda, é evidente que você não vai ter uma velhice saudável, né? O envelhecimento é uma construção. Então, você tem que planejar seu envelhecimento. Então, ninguém fica velho da noite para o dia. Nós temos uma trajetória, né? Da concepção, do nascimento, a infância, a adolescência. Tudo isso faz com que você vá, ao longo de sua vida, planejando esse futuro. Não numa preocupação obsessiva, mas saber que ter uma vida saudável depende de vários fatores, né? Tem uma dimensão muito ampla, inclusive de viver de forma saudável, viver ao redor de pessoas que lhe amam, de boas amizades, de bons encontros, de fazer aquilo que gosta, de ter uma profissão, uma vocação que você desenvolva com amor. Então, é todo um cuidado ao longo da vida para que, quando chegarmos na velhice, você está preparada para usufruir. Porque cada etapa de vida tem suas dificuldades, mas também tem os seus ganhos, tem as suas perdas, mas certamente tem um acúmulo de experiência. Sim, e é maravilhoso você comentar sobre isso, da importância de que todas as fases, ela tem, claro, as suas dificuldades, mas ela também tem as suas alegrias, porque a sociedade, ela tende muito a olhar o envelhecimento só de uma forma muito negativa, só como um declínio. De fato, a gente sabe que, como eu falei, né, existem questões fisiológicas, isso acontece, mas que a gente tem aí, que está muito falado, que é o envelhecimento ativo, né? Cada vez mais as pessoas se atentando para o olhar para esse envelhecer e para essa construção, né, sobre o envelhecimento. Então, é muito importante a gente falar que essa fase, ela tem dificuldades, mas que ela não é só dificuldades, né? É importante a gente frisar essas questões. Isso, e lembrar também que, assim, o cuidar de si mesmo, ele não está envolvido apenas na estética, como muitos pensam. Exatamente. Ele está envolvido nisso aí, na qualidade de prolongar a vida de maneira saudável, de você conseguir ter uma velhice mais digna, participativa, mais ativa, com que você pode desfrutar disso, na verdade. Exatamente. Com o advento da tecnologia, digamos assim, as gerações atuais, ela é muito imediatista. Nós estamos muito assim na cultura do filho único, na cultura do descartável. Tem até um termo chamado, nas redes sociais, todo mundo é feliz, todo mundo é lindo e maravilhoso, porque dá a impressão de que se vive uma ditadura da beleza, só vale quem é jovem, quem é produtivo, quem está lindo e maravilhoso. Mas a vida real não é assim. E a gente não sabe a que custo isso acontece. Também tem que pensar sobre isso. Exatamente. Elas têm se exacerbado nesse momento, justamente por isso, né? Ou se isola muito, né? Às vezes você percebe que em locais tem até um videozinho que chega muito pra gente. Vou visitar minha avó. A avózinha lá e ao redor dela toda a família ligada no celular. Né? Já cheguei a ver. Então, assim, é algo para chamar a atenção da gente, porque está acontecendo. Né? E o que ela quer não quer ninguém lá perto dela só por estar, mas interagir, de colocá-la num contexto de... Agora, isso também é importante, que a pessoa idosa, ela se veja como protagonista. Né? Nós, quando sabemos dos nossos direitos, nós, quando estamos inseridos num contexto, a gente precisa se dar voz. Porque se você se cala sempre, então faz de conta que você não tá ali. E as pessoas esquecem de você. E muitas vezes essa pessoa esquecida é a provedora da família. Exatamente. Né? Então, a pastoral é importantíssima nesse sentido, porque ela traz o serviço como forma de referendar o que existe no mundo ao redor dela e faz com que a família se aproprie
daquela informação e reverbera, claro, na pessoa que está precisando ser ouvida, ser atendida, ser acolhida, ser bem cuidada, que é a pessoa idosa. É ser visto, na verdade, né? Porque se torna uma pessoa invisível muitas vezes. O que é muito triste a gente poder hoje comentar sobre isso, mas que é uma realidade de muitas famílias, que é invisibilizar o idoso. Não enxergar, não ver aquela pessoa como parte integrante da família. Exatamente. Só como porque detentor de opiniões Isso. e de... porque não, mas porque tá velho, deixa, né? Um dos indicadores que mostra, ela consegue se vestir, ela consegue, né, se alimentar, tomar banho, e às vezes o cuidador, ele quer fazer tudo isso pela pessoa idosa. Ele esquece que é um sujeito que também tem a sua autonomia e até de escolher a roupa que aquela pessoa vai usar ou não. A pastoral, ela também vai nesse sentido, né, Rosa? Sim, de buscar as informações através desses indicadores. Exatamente na linha do resgate da dignidade da pessoa idosa. Porque se você tem autonomia, você gerencia a sua vida. Sim. Não deixa ser manipulado. Porque, estatisticamente, no último censo, foi demonstrado que 52% dos domicílios são sustentados pela aposentadoria da pessoa idosa. Então, ele é provedor daquele lar. Ele é provedor da alimentação, digamos assim, que é o básico. E com a pandemia, nós tivemos uma perda enorme, porque as primeiras vítimas do Covid foram pessoas idosas. Então, deixou muita gente órfã. O Brasil ficou mais pobre nesse sentido. Então, por isso que a missão da Pastoral da Pessoa Idosa é promover os direitos da pessoa idosa, sua saúde, segurança, participação, valorizando os vínculos familiares, né? E focando para interacionais. Aquela importância de uma geração conviver com a outra. Sim. Porque um aprende do outro. É o que a doutora Zilda chamava de troca de saberes. Então, do jeito que uma pessoa idosa precisa de um neto para ensinar, inserir nas tecnologias e tudo que é necessário para viver em sociedade atualmente, né? A criança, o adolescente, o jovem, ele precisa da maturidade da pessoa idosa para lidar com as questões até de conflitos. Sim. Então, é uma coisa muito linda essa convivência, que muitas vezes nas famílias não valoriza a pessoa idosa e vê como, já que ele não produz, como alguém descartável. Então, se isso é bem trabalhado na família, isso é excelente, porque toda a trajetória da pessoa idosa vai deixar um legado para a família, principalmente para as crianças. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê na grande maioria. E a perspectiva é que nós vamos ter mais pessoas idosas do que criança. Então, nossa geração, né, já está sendo comprometida com quem vai cuidar. E a geração de vocês, que são mais jovens, tem essa questão que é um impacto social muito grande. Se as famílias novas não querem ter mais filho, quem vai cuidar de vocês? Vai ser idosos cuidando de idosos. É verdade. Então, temos que repensar. Que é uma realidade que a gente já está começa vivendo. a observar, né? Já está vivendo. A gente já está vivendo em menor escala, com a proporção de aumentar, mas que a gente já está vendo essas questões de idosos cuidando de idosos, o irmão cuidando de outro irmão. Isso vai dar um impacto tanto socialmente com a questão das aposentadorias, como de experiências vividas. Quer dizer, se eu venho de uma família de 9 filhos, eu tive apenas 2. E aí, meus filhos não vão ter a experiência que eu tive. Então, quanto mais você afunila essa família, mais resumida, as experiências vão ficando mais pobres. E isso é preocupante, mas ainda há tempo de repensar. Sim, com certeza. Sobre a questão das visitas domiciliares, uma coisa que me chamou muito a atenção foi que são realizadas em duplas. E eu gostaria de saber como é que funciona, como é que essa dupla ela age, o que é que ela faz. A frequência. Durante as visitas, como é que acontece essa... Pastoral vem de uma dimensão do ato de cuidar. Então, eu pastoreio, eu estou cuidando
né, das ovelhas, que a mim são confiadas. Então, como a pastoral da pessoa idosa é um serviço da Igreja Católica, toda a formação que os líderes recebem é à luz da palavra de Deus. Então, quando Jesus designou e chamou os discípulos para evangelizar, ele enviou de 2 em 2. Então, nós temos essa metodologia. Então, na formação, nós identificamos onde os líderes têm, digamos, endereços próximos. Então, a gente forma as duplas para facilitar a vida de ambos. Uma espécie de mapeamento, né, de região e do que é mais próximo. Faz esse mapeamento e elas mesmas vão se organizando e vão identificando as pessoas idosas próximas às suas residências. Porque para visitar as pessoas idosas, elas precisam ter confiança em você. Então, tem que ter esse vínculo de afetividade, de proximidade e de confiança realmente. Então, eu só visito a pessoa quando a família libera essa visita, diz que quer essa visita. A gente não entra nas casas de forma aleatória, tem toda uma preparação. Então, é feito um vínculo, né, na verdade. Então, é feito esse mapeamento, a partir da formação, se faz o levantamento de quantos idosos moram na proximidade de suas residências e se planeja uma vez por mês fazer a visita. Depois de fazer a visita, que monitorar todos esses indicadores, uma vez por mês também retorna à paróquia que vai ter a reunião para a gente refletir sobre essa visita. E todos esses indicadores, ele é preenchido de forma num aplicativo. Então, antigamente, nós mandávamos as que nós chamamos de FADOP, que era a folha de acompanhamento, via correios. Agora é um aplicativo. No ato da visita, o líder já pode ir preenchendo e enviando. Muito prático. E esses dados não ficam engavetados. Esses dados vão servir de munição, digamos assim, de informação para contribuir com políticas públicas, como no caso da vacinação, dos programas de fralda, de fisioterapia em hospitais, de internação. Esses dados vão dar informações dessa contingência de problemas e de situações que o Ministério da Saúde vai fazer com base. Nós contribuímos para que políticas públicas sejam construídas com esses indicadores. Porque como vocês estão mais próximos, vocês conseguem identificar a real necessidade, né, de cada... Tanto mais próximo pelo número de pessoas idosas alcançadas por essa ação dessa pastoral. Porque nós estamos em todo o Brasil, nas 5 regiões, na zona urbana, zona rural e nos ribeirinhos. Então, a presença da pastoral da pessoa idosa, ela é muito abrangente. Sim, então essa visita, pelo que eu entendi, ela ocorre uma vez no mês. Mensalmente. Mas já aconteceu de identificar uma necessidade muito grande de determinado idoso e vocês aumentarem a frequência dessas visitas ou elas se mantêm? Ou vocês, assim, se vocês identificarem a necessidade de mais visitas, vocês fazem ou sempre se mantêm no padrão de uma por mês? Existe as exceções, né? Mas a orientação é que seja uma vez por mês, de forma planejada, porque a gente também não pode estar adentrando sem planejamento, porque para preservar a rotina da pessoa idosa. Mas num caso emergencial, não impede que se visite mais vezes e que se encaminhe e que se tenha uma sintonia com essa família para que possa solucionar determinados problemas, como questão de saúde e até mesmo de maus tratos, né? Rosa, você falou que a pastoral é cuidar, né? Digamos que se for detectado numa dessas visitas que essa pessoa idosa, ela precisa, digamos assim, de um banho, uma coisa simples. A própria pastoral, esses líderes, eles farão isso? Ou como se dá essas situações, quando essas situações elas acontecem? Como a visita é mensal, né? É uma visita domiciliar mensalmente, aos poucos os líderes vão se inteirando da realidade daquela pessoa visitada. E é evidente que vai se observando as necessidades. Então, se é uma pessoa totalmente
abandonada, digamos assim, perdeu o vínculo familiar, digamos assim, não é atribuição do líder dar um banho, providenciar alimentação, ser o cuidador. Nós não temos essa atribuição. Mas se houver uma necessidade, é evidente que a gente pode estar providenciando essa assistência, porque trata-se do cuidado para com o outro. Mas, quando os casos são extremos, o líder tem toda uma liberdade de procurar os equipamentos sociais que garantam os seus direitos. A exemplo do CRAE, do Ministério Público, da Delegacia do Idoso, dos vizinhos, porque não se concebe como é que uma rua, né, uma vizinhança, tem tantas pessoas que se dizem cristão ou cristãs e vê uma pessoa abandonada passando por necessidade. A gente não entende isso, né? Então, compete essa sintonia no sentido de não deixar uma pessoa viver de forma invisível e até viver situações de fragilidade sem você socorrer. Então, a visita dos líderes identifica diversas situações que o que nós temos o intuito é de transformar. Se eu visito mensalmente aquela pessoa, sei da realidade difícil que ela está vivendo e não ser um instrumento de transformação, eu não estou cumprindo a missão da pastoral da pessoa idosa, né? Então, é preciso a gente rever que tipo de líder é esse, mas que no normal se acode, né? Se salva muitas situações. A gente pode observar muito isso durante certo período com relação à imunização. As pessoas idosas ainda têm muito medo de vacinar. Eu acho que com essa imunização contra a Covid, atenuou um pouco, porque a Covid ela veio para, assim, deixar as pessoas... foi uma coisa que mexeu com todo mundo, o psicológico de todo mundo, a questão do medo de contrair a Covid, a questão até de morrer também, e de uma forma que você hoje está bem e amanhã já está tudo fechado e você não pode sair. E nós percebíamos que nas visitas anteriores... Você já tomou a vacina esse mês, né, Rosa? Não, ainda não tomei, minha filha. Mas eu também não quero tomar, não. Porque fulano tomou e fulano morreu. Fulano tomou e teve gripe, contraiu a gripe. Ficou muito doente após a vacina. Então, a gente percebe que quando ela fala em transformação, é excelente essa palavra. Desde que o líder ele também tenha segurança de passar, tirar os mitos, mostrar a realidade, a importância dessas ações para boa qualidade de vida das pessoas idosas. Além dos líderes, que chamamos líderes comunitários da pastoral da pessoa idosa, nós temos um aliado muito forte, que é os agentes de saúde. São pessoas que têm a flexibilidade de adentrar essas casas, né? Normalmente são bem acolhidas, porque tem essa relação de intimidade. Eles também fazem seu papel de identificar os que se recusam a tomar a vacina e os que não. É evidente que em meio a grande população idosa, alguns resistem a tomar vacina. Mas na experiência da pastoral da pessoa idosa, a maioria tem uma aceitação muito boa. Isso nos deixa muito felizes, porque a gente comprova através de dados que a ciência caminha para melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa e que a pastoral da pessoa idosa é uma grande aliada da ciência. Sim, então a gente observa mais uma função do líder, que é a promoção em saúde, que é uma coisa que a gente fala muito dentro do SUS, né? E que, pelo que a gente entendeu, tem essa junção com os ACS e faz essa função de orientação e de fato de promoção em saúde, né? Para que esses idosos, para que, como o Rosemary falou, tire esses mitos, que a gente sabe que existiu muito e a gente viu muito durante a pandemia, e que, assim, eles tenham mais segurança, né? Então, é essa função de suporte mesmo que a gente observa. Durante a formação dos líderes comunitários, nós temos uma dinâmica, que é uma dinâmica de uma rede. Então, aquela dinâmica do identificar que serviços a comunidade usufrui, né? Que serviços são apresentados para dar assistência às pessoas idosas, e dizer que
os líderes comunitários têm a obrigação de saber que serviços são esses para informar. Então, o papel da pastoral da pessoa idosa é fortalecer essa rede também. Então, essa rede bem fortalecida faz com que a qualidade de vida das pessoas idosas seja garantida. Sim. Então, sobre a questão desse voluntariado, pastoral da pessoa idosa, como é que pode se tornar um voluntário? Quem pode se tornar? Como é feito esse processo? Aqui dentro do município, Isso, né, de Campina isso, Grande. Como é que especificamente uma aqui em pessoa que Campina. queira se tornar voluntário hoje, como é que ela faz, onde ela vai, o que é que ela precisa. procura? É muito importante ressaltar que todo o trabalho desenvolvido pela pastoral da pessoa idosa é através do voluntariado. Então, quem que pode ser voluntário? A partir de 18 anos, a pessoa pode ser mulher, pode ser homem, e pode procurar a paróquia mais próxima de sua casa e expressar o desejo de participar. Então, se procura os líderes da comunidade e pode formar uma turma e solicitar a formação. Então, é a partir de 18 anos, porque normalmente tem um mito de que pastoral da pessoa idosa é composta por pessoas idosas. Mas não. A equipe que faz essa visitação é pessoas a partir de 18 anos. Então, na pastoral da pessoa idosa tem vários profissionais de todas as áreas e pessoas jovens também que acompanham e que se identificam com pessoas idosas. Em especial, assistente social, profissionais de educação física, vários profissionais que vêm só reforçar, né, e deixar a pastoral muito mais eficiente, muito mais Ampla, né? No sentido de ampla. assistência. Em todas as áreas são muito bem-vindas e todas as áreas, todos os profissionais são muito bem-vindos e só contribuem para o fortalecimento dessa rede e para a qualidade desse serviço prestado. Então, a gente pode notar com essa sua fala que para ser voluntário basta querer. Basta querer. Né? Basta querer e ter uma aptidão também. Sim, tem né? a identificação, que é importante. Isso, E, sobretudo, o compromisso. Uhum. Né? Não é só fazer a formação, que muitos também fazem e não dão continuidade. É receber a formação e colocar em prática. E a pastoral da pessoa idosa tem uma característica muito, muito útil, que é ajudar você a se envelhecer com consciência dos seus limites, né? Do que você tem que o conhecimento vai fazer valer para você ter uma qualidade de vida. Até a questão assim do calçado a escolher na hora da compra, não é? Da importância de fazer uma atividade física, da importância de uma alimentação saudável, de ter laços de amizade saudável. Então, ela nos dá pista para que a gente viva de forma digna na nossa comunidade, no meio familiar, onde se trabalha. É uma pastoral belíssima, eu sou apaixonada por ela, por isso que eu vi 18 anos, assim, dedicada 24 horas a essa pastoral, que foi ela que me ensinou a envelhecer de bem com a vida, né? O programa de Doutora Zilda Inicial tinha esse título, de bem com a vida. Então, em qualquer fase de sua vida, você tem que viver de bem com a vida, para que as coisas sejam mais fáceis e mais prazerosas. E quando você tem esse olhar, quando você já desenvolve esse olhar, o seu processo de envelhecimento é com muito mais autonomia e, enfim, com muito mais independência, né? E aqui em Campina Grande, né? Você falou que nós temos diversas pastorais e que prestam essa assistência, mas a própria família, ela pode solicitar o acompanhamento? Então, como é que isso acontece? Pode sim. É o mesmo processo do querer ser voluntário. Porque, às vezes, a visitação dos líderes, ela faz com que a família percebe algumas assistências que devem ser dadas que até então não se prestava atenção. Por exemplo, é como a gente vê nas nossas casas, não importa classe social. Por exemplo, uma casa que tenha dificuldade de acessibilidade, por exemplo, tapetes em excesso, plantas dentro de casa, mobília sendo trocada com rotina. Então, são conhecimentos que a gente também adquire com os líderes e vai nos norteando, vai nos orientando
para que a gente possa entender todo o processo de envelhecimento e aprender. Porque o aprender faz com ser aberta para o novo, ser aberta para adquirir conhecimento, faz com que você também seja aberto para você melhorar a sua qualidade de vida e com quem você convive. E a questão do aceitar, né? Por exemplo, se eu lido com uma pessoa que tem Alzheimer, eu tenho que conhecer o que é o Alzheimer. Para poder eu entender e para poder eu contribuir de uma forma melhor. Então, o conhecimento é a base de todo e qualquer relacionamento que leve a você viver de uma forma mais digna. No começo da sua fala, Rosa, você dizia sobre que era uma pastoral, que é uma pastoral social, que é necessário que mantenha um contato com o pároco, para que essa pastoral ela aconteça dentro da paróquia. Mas esses líderes, eles são necessariamente pessoas católicas ou podem ser de outras religiões? A pastoral da pessoa idosa, ela é ecumênica. Isso quer dizer que ela respeita qualquer denominação religiosa. Ela acolhe. E para fazer essas visitas, não precisa necessariamente ser católico, mas é preciso que faça a formação. E ter o apoio do padre. A maioria apoia, a maioria incentiva. Então, isso é muito positivo. E esse voluntariado independe de religiosidade, porque é um serviço prestado àquela família, àquela vizinhança, que só vem a contribuir para que todos vivam em paz, em harmonia e de forma respeitosa. Eu queria saber também outro ponto, para a gente poder comentar sobre a questão do apoio financeiro da pastoral da pessoa idosa, que ela depende do apoio governamental, institucional. Como é que funciona? Tudo nesse mundo requer recursos, né? Senão não funciona. Certeza. Então, na época de doutora Zilda Arnes, existia não é assim, tipo uma adesão do governo federal para que fornecesse recursos para capacitação e elaborar material didático. Nós temos um material didático muito rico, que é o Guia do Líder, as cartilhas contra os maus tratos e a violência contra a pessoa idosa, o Guia do Coordenador, o Guia do Facilitador. Tudo isso requer recursos. Mas atualmente é mais em termos de internet, né? É tudo muito prático. Então, a gente não tem mais a carência do concreto, do livro. Né? Do físico. A gente faz muito até as formações podem ser via online. Então, existia esses recursos de parceria, de celebração de contratos. Como eu estou ausente, não sei se foi renovado esses contratos, mas certamente todas as coordenações nacionais buscam, né? E dentro da realidade pastoral das paróquias, nós temos uma dinâmica de uma sustentabilidade nossa, digamos assim. A pastoral não impede que tenha sua caixinha para que você contribua, para tirar umas xerox, para um transporte de um líder que não pode ir a um encontro. E não precisa de muito, não. Normalmente se faz de forma sem muito recursos. É mais o voluntariado mesmo, a não ser assim, uma confraternização, um retiro, uma formação. A própria equipe se organiza e não impede que se recorra ao caixa comunitário da paróquia e a gente tem tranquilo esse apoio financeiro, que nunca é muito. Então, só algumas informações gerais sobre a pastoral da pessoa idosa. É composta hoje por mais de 25 mil líderes comunitários voluntários que fazem visitas domiciliares a mais de 178 mil idosos, que é um número bem alto. 144 mil famílias são beneficiadas pelo projeto. Fazem parte em 1.742 paróquias e 207 dioceses que participam desse voluntariado, onde estão acolhendo, pelo que eu entendi, mais de 1.168 municípios no Brasil. Ou seja, é um número bem expressivo, bem expressivo. E assim, achei muito importante o papel da
da pastoral da pessoa idosa que eu não conhecia tão a fundo, mas que assim, que agora as pessoas possam conhecer melhor sobre um tema que é necessário, né, de ser comentado. E a gente, conversando, a gente já entende a importância, e quando a gente coloca isso em números, a gente consegue perceber o tanto de famílias, o tanto de idosos que são beneficiados com a pastoral e o quanto isso modifica, né? E o quanto isso traz qualidade de vida. Quanta qualidade de vida já não trouxe para tantos idosos. Então, quando a gente quantifica, a gente consegue ver a dimensão, né? E é uma dimensão, de fato, bem considerável. É uma dimensão enorme em termos de número, mas no transformar a vida daquela família, daquela pessoa idosa, é muito mais gratificante e muito mais valoroso, né? Precisamos nos alertar para a temática do envelhecimento. Independente da idade, nós temos que, digamos assim, buscar estar por dentro de tudo que tem essa dimensão do envelhecimento, porque nós não vamos fugir dessa realidade, né? Ninguém é criança todo o tempo, ninguém é adolescente todo o tempo, ninguém é jovem todo o tempo. Então, a velhice vai chegar desde que alcancemos, né? Então, envelhecer, além de ser um processo natural, é um privilégio. Nós temos também um dado muito triste no Brasil, que é um dos países que mais morre jovens no mundo, seja pela violência urbana, né? Com os jovens confiscados pelo tráfico de drogas, seja pela violência do trânsito. O nosso país é muito violento em relação ao trânsito. Então, envelhecer e chegar lá é um privilégio também, né? Que não era para ser, mas é. Rosa, você teria algum testemunho, já que você passou 8 anos na coordenação e por 18 anos, né, participantes da pastoral da pessoa idosa, você tem algum testemunho de transformação que você pôde observar em algum dos idosos, das pessoas idosas que você acompanhou, ou que alguém acompanhou e relatou para ti? Só para ilustrar aqui a nossa tarde. É assim, são inúmeros, né? Todas as vezes que a pastoral da pessoa idosa tem um coordenador paroquial, que todos os meses também, após as visitas, se reúne com os líderes para avaliar a visita. São testemunhos, digamos assim, com muita frequência. E a coordenação diocesana também se reúne com os coordenadores paroquiais. Então, nós temos muitos testemunhos também. E, assim, o que me veio aqui na memória é que, ano passado, durante o aniversário de 18 anos da Pastoral da Pessoa Idosa, foi feito um concurso intitulado Memórias Culinárias Afetivas, que era cada diocese poderia mandar 3 relatos de experiência de um prato, digamos assim, de uma culinária, mas não era a culinária que estava em jogo, mas sim a história daquele prato, digamos assim. Podia ser um café, um suco, um bolo, uma tapioca, uma cocada, mas que foi um projeto muito bonito, muito valioso. E eu tive a oportunidade de mandar 3 relatórios aqui da diocese. E um dos contemplados foi uma idosa do distrito de Galante. Então, no relato de experiência dela, ela é acompanhada pela pastoral da pessoa idosa. Ela disse que criou 7 filhos fazendo esse bolo de fubá para vender. Então, o marido ganhava muito pouco, porque ele, segundo ela, ele era vigilante, e ela fazia esse bolo para renda, né? Para obter essa renda, o sustento da família. E ela criou esses filhos com a renda desse bolo. Então, ali foi muita emoção envolvida. Ela dá o depoimento durante a missa. Foi entregue um prêmio a ela, um diploma. E isso aconteceu no Brasil todo, não só aqui, né, no município. Então, cada história de vida por trás de uma culinária afetiva tinha um transformar e tinha um resgate da vida e de uma transformação dessas pessoas idosas. Então, isso é muito importante e muito significativo. E eu tenho um testemunho de vida porque a própria pastoral, ela ressignificou minha vida.
né? Então, 19 anos atrás, eu perdi um filho. E no mesmo ano, eu fiz, ainda sobre os traumas da perda, eu fiz a formação. E me tornei líder e passei 18 anos. Então, cada visita que eu fazia àquelas pessoas idosas próximas à minha casa, em cada visita tinha uma história de vida. Então, aquela história de vida, para mim, era sagrada. E ela é. Cada história de vida traz todo o envolvimento seu familiar, de luta pela vida e de superação. Não só de dificuldade, mas de superação. Então, a pastoral da pessoa idosa ressignificou minha vida. E por isso que eu fui tão dedicada a ela e tão grata a ela. E me dediquei, assim, eu passei 18 anos na pastoral da pessoa idosa de forma muito intensa, né? Hoje eu estou um pouco ausente, assim, porque eu acho que as pessoas até se cansaram de mim. A gente precisa de dar outro norte e a oportunidade a outras pessoas para serem coordenador diocesano. Mas, assim, onde me chama, eu vou com todo... Apesar de nem ter mais o compromisso, né? Mas eu vou com todo o amor, porque eu entendo que essa pastoral, ela é muito oportuna em todas as paróquias. Porque o que nós temos é que em 2000 e... mais ou menos assim, 2050, nós vamos ser o 4º país mais idoso do mundo. A Paraíba já é o 4º estado mais idoso do Brasil. Então, é uma realidade muito próxima. Então, precisamos ter esse olhar de que a pastoral da pessoa idosa é uma necessidade em todas as paróquias. Porque não sei se está próximo da gente terminar a fala, né? Mas eu posso contribuir aqui com um pensamento de São João Paulo II, que ele no leito de sua morte, ele expressou esse desejo, que cada comunidade acompanhe com uma compreensão amorosa todos os que envelhecem. Então, se todo jovem, se todo adulto, se todo membro familiar tiver esse olhar, que toda a comunidade tem esse olhar, nós vamos ter, com certeza, pessoas idosas mais acolhidas, porque nós não estamos preparados ainda, mas é preciso estar. Então, se nós tivermos esse olhar de cuidado, desse acompanhamento amoroso, nós vamos ter pessoas idosas mais felizes, mais acolhidas e de bem com a vida. Sim, com certeza. Então, partindo agora para nosso encerramento, eu gostaria de agradecer a presença de todas para falar sobre esse tema tão importante que precisa de atenção, assim mesmo como Rosa Amélia acabou de falar. E espero poder vê-la novamente para a gente comentar mais sobre isso. Gostaria de falar alguma coisa? Eu lembrei de uma coisa. Sim, pode falar, fica à vontade. É porque nós temos uma data muito importante no calendário que nós planejamos, que é o 15 de junho. Está bem próximo, né? Sim. É evidente que a região Nordeste, a cidade de Campina Grande, ela, quando chega o mês de junho, ela se envolve totalmente aos festejos juninos. Mas nós temos uma data que é muito rica para a gente, muito cara para a gente, que é o 15 de junho, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra as Pessoas Idosas. E a pastoral, ela participa dessa campanha, desse debate, desse diálogo, que nós precisamos estar atentos, porque é uma questão de todos nós, né, de combater a violência. Infelizmente, os dados apontam que o agressor está muito próximo da pessoa idosa, né, que são familiares, que são pessoas muito próximas e que normalmente não são denunciados da pessoa agredida pela questão afetiva. Como é que uma pessoa idosa sofre maus trato de um filho, de uma nora, de um neto e tem coragem de denunciar, porque está envolvido emocionalmente e amorosamente. Então, é preciso que todas as pessoas que se envolvem com a população idosa estejam atentos e que seja um motivador para que a pessoa idosa seja protagonista da denúncia, da sua história e se fortaleça na luta contra os maus tratos e a violência contra a pessoa idosa. É um papel de todos nós, de qualquer idade e da sociedade de uma forma geral, enquanto sociedade. Certeza. É um papel, de fato, social, né? De todos nós. E eu faço das palavras de Mariana as minhas. Foi uma tarde muito rica, de muito aprendizado. Acho que o que fica é que a pastoral, ela entrega muito afeto
né, e muita esperança, sobretudo, além de toda a assistência prestada, além de todos os idosos que a pastoral consegue atingir, que a gente viu que são muitos, né? Muitos. O objetivo, eu acredito que vocês conseguem alcançar com maestria, né? E é excelente a gente continuar nessa temática, falando da importância de saber sobre o processo de envelhecimento, como a gente frisou aqui, a importância de conhecer para cuidar, né? Não é só o idoso que precisa saber pelo processo que ele passa, mas sim nós enquanto sociedade, porque iremos passar por isso, porque temos pessoas na nossa família e é o nosso dever prestar esse tipo de assistência. Então, foi uma tarde riquíssima, eu gostaria de agradecer imensamente. Foi um podcast, né, que eu tenho certeza que todas as pessoas que assistirem vão ter a mesma impressão de realmente um aprendizado, né? Então a gente só tem a agradecer a sua disponibilidade, a sua participação. Então, muito obrigada. Em nome do nosso grupo, né, em nome do nosso GT, da nossa preceptora e da também, nossa por preceptora participar e também. colaborar com essa conversa maravilhosa. Sim, que sempre dá contribuições riquíssimas. Muito obrigada. Obrigada também ao Brazon, né? Sim. Que aí dispôs do local para que nós pudéssemos gravar essa edição, esse episódio. A vocês, meninas, né? Estamos presentes sempre, Sim. juntas. A Rosa, que se deslocou de Boa Vista hoje, Sim. só para gravar aqui conosco. Né, Rosa? Nossa, muito obrigada. E até uma outra oportunidade. Sim, teremos mais, com certeza, para falar sobre o envelhecimento. Eu que agradeço a oportunidade de deixar mais de forma visível o trabalho da pastoral, que é um serviço voluntário, é um serviço a Deus e, sobretudo, ao próximo. Então, como nós estamos, assim, infelizmente, numa época assim, de muita, como eu falei no início, né, de muito conceito descartável, mas que a pessoa humana, ela jamais deve ser descartada, ela deve ser considerada. Se eu contribuir de alguma forma, né, eu que fico feliz e estou à disposição. Obrigada. Obrigada.